Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, vamos lá para mais uma resenha de A Saga do Batman. O volume 32 chegou aqui com mais histórias da revista Shadow of the Bat, trabalhos do Alan Grant aqui mostrando pulgas humanas, Zé Ninguéms e circo de horrores. A Saga do Batman volume 32 conta com preço de capa de R$ 39,90, 144 páginas, publicando Shadow of the Bat 11 a 15, mais Secret Origins número 44. Roteiros de Alan Grant e Dan Hesper e desenhos de Vince Jarrano, Norbert Fogo, Joe Stanton e Pen 89. Na trama, Mortimer Cadáver e Jen Brody escapam do asilo Arkham e traçam um plano para matar toda a população de Gotham City, enquanto uma nova ameaça, o Pulga Humana, aterroriza a cidade e deixa Batman bem ocupado. E ainda, um morador de rua descobre a identidade secreta do Homem-Morcego, colocando em risco sua própria vida ao entrar na mira dos criminosos de Gotham, incluindo o próprio Coringa. Vamos dar uma olhadinha então aqui nas páginas, fazer breves comentários de todas as histórias que são publicadas nesse encadernado, mas não esqueça de curtir e comentar este vídeo, eu gosto de saber a opinião de vocês, e ao mesmo tempo se inscreva no canal se você é novo ou nova, que é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do Batman. E mais uma saga do Batman chegou, o volume 32, meus amigos. Olha aí, já passamos do 30º número, estamos aí firmes e fortes com o trabalho aqui da editora Panini todos os meses. E começamos com essa capa aqui do Brian Steel Freeze, onde temos a trama envolvendo o Homem-Pulga. Tem inclusive uma pulgazinha aqui, né? Que pode parecer meio absurdo, talvez a gente vai pensar, será que uma pulga radioativa picou alguém e transformou o nome em pulga? Mas não, né? O Batman não tem muito esse negócio aí de poderes, quer dizer, tem de vez em quando, mas não tanto quanto nosso amigo Homem-Aranha, por exemplo, lá, né? Temos aqui a lombadinha de sempre, é a quarta capa, pulgas e aberrações. Pois é, nós vamos falar aqui também sobre um circo, entre aspas, de horrores que aparece na história. Mas vamos lá, vamos começar aqui então, abrindo as páginas, tramas de Alan Grant e Dan Hesper. Na verdade, a maioria das histórias são escritas pelo Alan Grant. Temos aqui Vince Jarrano, Norbert Fogo, Joe Stanton em bem 89 fazendo os desenhos. Editorial Gabriel Faria aqui. E vamos lá começar com a história do Homem-Pulga, ou Pulga Humana. O Pulga Humana não é o grande vilão dessa trama, na verdade nós temos aqui o Cadáver, que é um personagem que já apareceu nas histórias antigas, ou melhor, nas histórias antigas da saga do Batman. Foi lá que o personagem surgiu, criado pelo Alan Grant, se eu não estou enganado, agora me fugiu da cabeça. Mas o fato é, enquanto nós vemos aqui o Cadáver fugindo do asilo Arkham, nós temos a atuação do Pulga Humana. Ele está roubando algumas lojas, pegando dinheiro e usando pulgas para cometer esses crimes. Ele deixa a galera se coçando com as pulgas e ele então rouba o dinheiro. O Batman consegue interceptar ele, mas acaba que o personagem, o vilão novo que apareceu, é um pouco mais ágil que o nosso protagonista. O Cadáver aparece bastante aqui, ele tem esse lance de curtir a morte, ele gosta de fingir morte, etc. Ele gosta de fingir matar pessoas também, coisa nesse sentido, porque ele tem uma admiração pelo que envolve o falecimento. Então você vê a trama que trabalha essas duas vertentes. O personagem, o vilão antagonista que fugiam da prisão, e ao mesmo tempo o Batman procurando o Pulga Humana, esse personagem que apareceu aí. E as tramas vão se unir muito por causa desse velhinho aqui que possui um circo de pulgas, uma coisa que era, até a história explica aqui, que era muito comum no começo do século XX, onde algumas pessoas então transformavam pulgas em atração de circos, né? Uma atração minúscula até. O Batman pergunta se eventualmente era crueldade fazer isso com as pulgas. E o rapaz simplesmente me responde, olha, eu não sei, isso é simplesmente meu ganha-pão, é assim que eu sobrevivo. O problema é que esse velhinho está com as contas atrasadas, então ele está sofrendo problemas economicamente falando. É então que entra o Pulga Humana. O neto dele então acabou desenvolvendo uma espécie de soro que dá uma habilidade para ele de poder pular tal qual uma pulga, e ele estava então cometendo esses crimes, assaltos, para ajudar o seu avô a manter o circo de pulgas. Veja só, né? Uma tragédia. O Alan Grant gosta muito de narrar isso, né? Problemas econômicos afetando pessoas e coisas nesse sentido. Enquanto isso, o Cadáver aqui, através do seu cúmplice, tenta buscar um plano para matar Gotham City por completo. Ele tinha então participado dos roubos antigos e tinha sido alvejado como um balaço pelo Pinguim, uma história que foi publicada na saga do Batman também, e ele esteve perto da morte, só que ele foi ressuscitado e descobriu que ele tem um tumor na sua cabeça, então ele está prestes a morrer, só que ele quer fazer isso levando toda a Gotham City junto, então ele pretende usar pulgas para passar doença para as pessoas. Então o Cadáver vai atrás aqui do velhinho, o Sr. Kemp, para pegar essas pulgas
e passar de alguma maneira doença para as pessoas em Gotham City. Infelizmente, o Sr. Kemp vai falecer aqui pelas ações do cadáver. O Batman vai estar bem no momento ali vendo tudo isso. Vai tentar ajudar, mas o Pulga Humana vai achar que o Batman matou o seu avô. Aí você vê um grande confronto entre eles. Eu acho interessante o Batman perguntando, que eu falando com a paz, né? Pô, você inventou um tipo de soro que ninguém nunca inventou. Esse lance de você conseguir pular da maneira que você pula pela cidade, a ponto de me despistar, poderia fazer você ser um homem rico. Você não pensou em patentear isso? E o cara fala, pô, nem pensei nisso, né? Enfim, o Pulga Humana vai se juntar com o Batman para caçar então um cadáver que havia matado o avô dele. E aí voltamos ao cadáver. Ele tinha ido até um laboratório de experimentos com animais para pegar peste bubônica. Não a peste para ele especificamente, mas sim contaminar as pulgas com peste para então passar para todos os seres vivos de Gotham City. Esse é o grande plano do cadáver. Claro que o Batman vai conseguir impedir todo o plano do vilão e fica por isso mesmo a história. O fato é que a gente não teve uma definição ou algo a mais envolvendo o próprio Pulga Humana aqui, né? Eu achei interessante a construção do que envolve o dilema econômico do avô dele. As explicações são colocadas aqui. É a melhor parte do quadrinho. Eu confesso que esse vilão, o cadáver, não me atrai muito, desde a primeira aparição dele. Esse negócio do cara ter uma admiração pela morte não me convence muito. Mas faltou aqui um pouquinho mais do próprio Pulga Humana pra gente saber o que aconteceu com ele mais pra frente. Confesso que eu não gostei tanto dos desenhos do Vince D'Arrano também. Não é um desenho que me atrai tanto. Mas me convenceu a história muito por causa desse personagem. Eu realmente fiquei tocado por tudo que esse velhinho aqui nos traz, né? Bem triste tudo que acontece com ele. Aí chegamos na melhor história deste encadernado. Essa história eu curto bastante. Lembro muito de ter lido ela na Batman Manual número 5 da editora Abril, que mostra um mendigo indo conversar com o Batman. Ele está prestes a morrer. E ele diz, eu sei sua identidade secreta. Eu sei que você é o Batman, Bruce Wayne. Aí você vai ver então esse mendigo contando como ele descobriu a identidade secreta do Homem-Morcego, o que estava acontecendo, bem como o que ele fez com o conhecimento que ele teve envolvendo a identidade do Batman. E é interessante que é uma coisa recorrente envolvendo as histórias do Homem-Morcego. Toda vez que alguém descobre a identidade secreta do Batman, eles querem leiloar isso. Aconteceu com o Hugo Strange, e aqui nós temos esse rapaz também indo tentar conseguir uma graninha envolvendo isso, só que ele se dá mal, e você passa então pro famoso tropo do universo do Batman, que é vender a identidade secreta do Homem-Morcego através de um leilão. E aí você vê a diferença, né? O Vince D'Arrano tá lá com os desenhos que eu não curti tanto, mas você passa pro Norman Brayfogle com todo esse desenho ágil, bonito, bem feito, a maneira como ele desenha o Batman pulando aqui, nossa, sempre fantástico. Norman Brayfogle é outro nível, meus amigos. Olha só como ele faz aqui as feições do Batman, a maneira como ele reage, muito bom. O corinho do Norman Brayfogle também é muito bem feito, né? Eu gosto bastante desse rosto triangulado aqui que ele faz, show de bola. Na verdade o queixo, né, seria não só necessariamente o rosto. Mas, de qualquer forma, então, o Batman vai conseguir impedir problemas envolvendo a sua identidade. A pessoa que sabe a sua identidade vai acabar falecendo, o bandido que conversou com o mendigo. Pra gente, no final, aqui ter, então, o Batman fazendo um monólogozinho, explicando pro Zé Ninguém, que é o nome que ele acaba dando aqui, na verdade é o nome da história especificamente, com Batman destacando que ele na verdade faz tudo que ele faz para todas as pessoas que são os ninguéms da cidade de Gotham City. Ele atua não necessariamente para alguém especificamente, não tem um interesse econômico até, na verdade ele tem aqui um propósito de tentar ajudar as pessoas que são desconhecidas em Gotham, né? O Alan Grant sempre disse que o super-herói favorito dele é o Batman, ele sempre construiu esse lado crítico social envolvendo o personagem, então essa é uma história que entra muito nesse aspecto. Então eu gostei bastante. Vou reforçar que pelo roteiro do Alan Grant e pelos desenhos do Norman Brayfogle é a melhor história do encadernado. E nós vamos para o segundo arco de histórias, finalizando aqui as tramas do Alan Grant nesse encadernado, que então envolve a história do Circo de Horrores, uma temática também recorrente nas histórias do Batman. Basicamente, o personagem está perseguindo um bandido que acaba se infiltrando nesse parque de diversões, levando ele até um local com pessoas que têm deficiências e são colocadas como, entre aspas, aberrações, porque está escrito que é aberrações, né? O Circo de Horrores era muito comum no século passado, hoje em dia não existe mais. E é Circo de Horrores entre aspas aqui, né? Mas então toda a história vai sendo construída a partir do Batman querendo investigar o que está acontecendo. Ele acha muito estranho as atitudes das pessoas quando então ele entra nessa parte do Circo de Horrores aqui e a galera fica um tanto quanto desconfiada, meio nervosa com a presença do Batman. Alguma coisa de errado está acontecendo. Então o nosso Homem-Morcego se disfarça de um trabalhador e vai até o circo
tentar investigar um pouco mais de perto. Então, pouco a pouco, ele vai descobrindo detalhes envolvendo o circo de horrores e quem pode estar por trás de tudo. E ele tem um nome, um bandido que realmente é a pessoa que está cometendo os assaltos que ele está investigando. O Batman, como bom detetive que é, ele sabe que tem alguma coisa errada, inclusive com a dona aqui do circo. Então, cada vez mais ele vai se adentrando aí no que envolve todo esse mistério. E aí que vem o propósito dessa história, que é trazer um vilão do passado, que foi criado, se eu não estou enganado, pelo Gerry Conway, na Detective Comics 511, que é o Mirage, ou Miragem, né, como é descrito aqui na tradução. É um personagem que usa uma pedra especial que consegue hipnotizar os seus inimigos, e o próprio Batman também. Você vê aqui a trama toda do Alan Grant fazer referência a essa história do passado e trazer de novo, então, este vilão. Da maneira como o Alan Grant acaba criando um roteiro, é difícil você identificar quem o Mirage pode ser dentro do circo de horrores. Então é interessante a construção. E no final das contas, a história básica mostra então o Batman conseguindo combater esse vilão, prendendo ele. E no final das contas, também tendo o seu papel social. Porque a gente vê que a dona do circo estava passando problemas econômicos, por isso que os roubos estavam acontecendo e assim por diante. Que levava inclusive ela a fazer uma parceria com o bandido, o vilão do Homem Morcego. No final a gente vai ver que o Batman aqui toma uma atitude um pouco mais importante e acaba comprando o circo para ajudar as pessoas que estavam necessitando de trabalho. E de novo, é uma coisa que o Alan Grant se importa demais. O Alan Grant não deixa barato essas coisas. Ele sempre coloca o Batman fazendo alguma atitude social importante para ajudar as pessoas. Por isso que o Alan Grant é um dos melhores escritores do Batman. Ele sabia dosar muito bem essa parte. E a gente termina aqui o encadernado com uma história de origem, com a história de origem do Cara de Barro 2. É o primeiro Cara de Barro que a gente tem aqui o personagem tendo poderes realmente, se transformando em barro. Porque lembrando, o primeiro Cara de Barro, que inclusive já teve sua história de origem contada aqui no encadernado, nas histórias de A Saga do Batman, ele era um cara que se maquiava em um filme de terror, e esse era o Cara de Barro. Aqui nós temos então Matt Hagen, o segundo Cara de Barro, tendo sua origem contada, que ele acaba encontrando um pote mágico que lhe dá poderes de barro, onde ele consegue então se disfarçar e ao mesmo tempo ficar meio que imortal. Só que ele precisa sempre desses potinhos de barro especial para conseguir se transformar no Cara de Barro outra vez. Então você vai vendo a história contando isso, até o momento então que ele acaba deixando de existir por causa da crise das infinitas terras. Bem como nós temos o final que acaba ligando com a trama de Quadra de Lama, que foi publicada em A Saga do Batman, volume 13. Finalizando o encadernado aqui, meus amigos. É uma história, eu diria, legal para você conhecer o passado envolvendo o Matt Hagen. Não curti tanto ela, não gostei tanto de como foi essa construção aqui, mas vale pela curiosidade para saber como é que é a origem deste Cara de Barro. Já temos a origem do Cara de Barro 3, 4 e assim vai indo. Então é muito interessante aqui nesse aspecto, mas confesso que não é a melhor história desse encadernado. Então no fim das contas, meus amigos, mais um encadernado focado nos trabalhos do Alan Grant. A história do Pulga Humana tem os seus detalhes importantes, socialmente falando. Eu gosto muito de como o Alan Grant aborda isso. A história do Zé Ninguém é a melhor que tem aqui. E toda a trama do Circo de Horrores é interessante por trazer esse vilão do passado de volta. Por mais que eu acho que o desenho de Joe Stanton não me agradou tanto nessa história. Eu gosto dos desenhos de Joe Stanton, ele é bom. Mas nessa história eu achei que ficou mais ou menos. Mas pra quem tá colecionando a saga do Batman, pra quem gosta do Alan Grant, pra quem gosta do Norman Fogel também, porque tem uma história dele aqui, acaba sendo aquela indicação de sempre pra vocês darem uma olhadinha. Um bom trabalho com o Homem Morcego. Não acho que seja as melhores histórias do Alan Grant com o Batman, tá? Destaco pra você. Tem é só aquela do Zé Ninguém que realmente pra mim é a melhor. Mas se você pega, por exemplo, a saga do Batman volume 30, você tem histórias melhores do Alan Grant. As primeiras histórias também, lá do Scarface, do Anarquia, assim por diante, essas são melhores. Mas ainda assim, é sempre bom ver o Grant trabalhando com o Homem Morcego. Isso eu posso destacar para vocês. E como sempre, antes de continuar, convido os amigos a fazerem parte do grupo de descontos canal lá no Telegram, onde todo dia eu divulgo um desconto pra você, da Amazon, loja da Panini, Mundos Infinitos e assim por diante. Essa é a maneira que eu encontrei aqui de financiar o trabalho de postagem de vídeos todos os dias pra vocês. Na descrição desse vídeo tem um link pra você fazer parte do grupo, e se você for fazer suas compras então nas lojas citadas, ou qualquer outra loja de internet, e qualquer tipo de produto, use um dos links que estão aparecendo na sua tela, que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto Batman ativo. E muito obrigado, os links estão na descrição, lembrando, você não paga nada mais usando eles. Então sempre muito bom ler Batman por Alan Grant. Realmente é um dos meus escritores favoritos do Batman e nunca vai mudar isso. O cara manda muito bem aqui no trabalho. Gosto muito dos fatores sociais trabalhados aqui, né? Eu gosto inclusive em alguns pontos do desenho aqui, especialmente na história desenhada pelo Norman Fogel, onde as manchetes dos jornais ele dão todo o aspecto da falência econômica dos Estados Unidos e assim por diante. É uma coisa que já tinha sido colocada em outras histórias da dupla também. Então por isso que combina muito bem Alan Grant e Norman Fogel. Os dois conseguem trabalhar
bem os aspectos econômicos de Gotham City, nos seus mínimos detalhes. Esse é um ponto importante, dentro ali dos easter eggs do desenho. Que eu não sei se necessariamente a gente pode falar sobre easter eggs, mas sim o desenho está contando a história. É importante isso. Então é sempre interessante ver o trabalho do Grant como Batman. Shadow of the Bat trabalha muito bem esses aspectos aqui mencionados. Só os enredos das histórias aqui que às vezes dão talvez uma pecada. Um antagonista ali que não me gera tanto interesse, tal qual o Cadáver, e a trama do Circo de Horrores ali, então por trazer outro antagonista aqui também não me parece um grande atrativo da história. Quando o Grant trabalha os outros personagens que estão ao redor, os coadjuvantes, os membros do Circo de Horrores e ao mesmo tempo o velhinho que tinha um circo de pulgas, esses personagens acabam brilhando muito mais ao narrar a história. E além mais nos desenhos, o Norbury Falk é sempre espetacular, as histórias deles são fantásticas. Joe Stanton nessa história aqui não me agradou tanto, o Vice de Arrano também não me agradou tanto, então dá uma PK nesse sentido, mas pelo menos a narrativa dos dois funciona muito bem. É só realmente o traço pra mim que não agrada tanto. E por fim, a história que envolve ali o Matt Hagen no Cara de Barro vale pra você conhecer o personagem. A história em si achei bem mais ou menos também, mas de qualquer maneira fica pela curiosidade em relação ao personagem. Então, preste encadenado aqui dentro das críticas positivas e negativas, eu dou a nota 7,5. Por mais que eu tenha alguns pontos negativos a colocar aqui, ainda assim a leitura valeu a pena. Pela sempre competência envolvendo os trabalhos do Alan Grant. Sempre vou rasgar elogios pra esse cara aí, porque ele manda muito bem. Até porque o Grant pode estar contando a história, entre aspas, mais boba que existe envolvendo o Batman, enfrentando um vilão qualquer e assim por diante. Mas, pela competência que o Alan Grant tem, ele vai conseguir fazer algumas discussões sociais muito interessantes. Então por isso que é sempre válido as histórias que ele faz com o Homem-Morcego. Então, mais uma edição pra você conferir e acompanhar as tramas envolvendo o Homem-Morcego pelas mãos do Grant. O que você achou dessa história? Mais pontos positivos, mais pontos negativos a acrescentar? Traga seu comentário aqui embaixo, aproveite e veja outros vídeos do canal, como a nossa playlist envolvendo a saga do Batman. Mais de 30 vídeos já feitos envolvendo a saga do Batman, muita coisa pra você dar uma olhadinha e explorar por lá. Deixa aqui o emoji morcego nos comentários pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo, muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho pra ser notificado nos vídeos. É isso, vai ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.